A palavra de Deus diz assim, livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versos 22 ao verso 27. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Eu mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, a palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei no meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui na tua casa nessa noite, Deus. A casa a qual nós, como igreja, santificamos, consagramos esse local para nos reunirmos e invocar a presença do teu Espírito. Nós invocamos, Senhor, nessa noite que o teu Espírito passeie em nosso meio. Nós pedimos ao Senhor que tenha total liberdade de conduzir, Senhor, todas as coisas neste lugar. Que não haja, Senhor, qualquer impedimento para que a tua obra seja feita, Senhor, nessa noite. Não faz sentido estarmos reunidos nesta casa se a tua presença não estiver conosco. Mas precisamos mais, Deus. Nós precisamos de mais. Nós temos prazer em sentir a tua presença. Não é por incredulidade, não é por formalidade, mas é porque o nosso coração arde quando sentimos a tua presença. É porque o nosso coração se alegra quando sentimos o teu calor agindo em nosso meio. É porque o nosso espírito se levanta quando o teu Espírito fala conosco. É porque as nossas mãos se fortalecem quando sabemos e temos a convicção que o Senhor está nos dirigindo e nos guiando. É porque dependemos totalmente de Ti, Pai, para tomar as nossas decisões, para caminhar. Deus, o Senhor é o nosso Pai e queremos sentir a Tua presença nessa noite em nosso meio de uma forma real. Fala conosco, Deus. Fala individualmente com cada uma das pessoas que aqui estão. E faz com que, meu Pai, a Tua palavra possa ser naturalmente compreendida, Senhor, pela linguagem que o Senhor tem celestial, porque ela precisa, meu Deus, da revelação do Teu Espírito. E aquilo que é revelado já entra em nosso entendimento no nível da dimensão em que a Tua palavra está. Mas isso é impossível fazer se o Teu Espírito não estiver conosco. Clamamos nessa noite, Deus, pelo Teu entendimento, em nome de Jesus. Queridos, o tempo em que essas palavras foram ditas pelo profeta Ezequiel não eram tempos fáceis, não eram tempos de paz. Mas havia uma sentença liberada sobre o povo de Deus. O povo havia sido espalhado entre as nações. O povo havia sido levado cativo. E aqui a gente tem que fazer um parêntese, porque muitas vezes nós culpamos Deus, culpamos as pessoas pelos nossos próprios fracassos. Mas a Bíblia é muito enfática ao dizer
de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Não é do agrado de Deus, não é do agrado de Deus a destruição do ímpio. Deus não tem prazer em ver o homem sofrendo as consequências do seu pecado. É preciso que o homem tenha essa compreensão. É preciso que nós, cristãos, tenhamos esse entendimento. Porque corremos um certo risco quando não entendemos dessa forma. Porque ficamos vendo Deus como o nosso carrasco. Ficamos vendo Deus como o nosso adversário. Como aquele que está esperando apenas o nosso primeiro erro para nos punir. A Bíblia diz, irmãos, que você vê isso claramente no livro de Jó. A Bíblia diz que Satanás, ele comparece diante de Deus, com ousadia, para questionar Deus sobre a integridade de Jó. Você vai ver no livro de Apocalipse a Bíblia dizer que Satanás, a antiga serpente, aquele que comparecia de dia e de noite diante de Deus para acusar os santos. Existe alguém diante de Deus cobrando a justiça de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, querendo que Deus puna aquelas pessoas que andam na desobediência. Mas o interesse de Deus não é executar juízo. O interesse de Deus, a vontade de Deus manifesta, não é pegar o pecador e destruir ele. Não é pegar a pessoa que anda em desobediência e aplicar sobre ela castigo. Não é esse o interesse de Deus. O interesse de Deus é o que o pecador chegue ao arrependimento. O interesse de Deus é buscar e salvar o que havia perdido. Esse é o interesse de Deus. Mas, se você pegar para ler os livros do profeta Isaías, do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel, você vai ver a insistência de Deus para que aquele povo abandonasse o seu pecado. A insistência, como Deus, eu fico vendo o ministério daqueles profetas e fico vendo como muitas vezes eles tinham que viver algum tipo de sofrimento para ver se o povo acordava. Deus permitia que na vida do profeta viesse alguma desgraça, algum infortúnio, e mandava que o profeta dissesse: assim como aconteceu na minha vida, vai acontecer com esta nação, para ver se pelo menos vendo alguma coisa, aquele povo chegava ao arrependimento. Deus, ele é tardio, ele é tardio em irar-se, ele é tardio em executar o seu juízo. Mas às vezes, irmãos, nós vamos permitindo que as coisas aconteçam. Nós vamos ficando letárgicos nas situações e sempre estamos procrastinando o dia de tomarmos uma decisão, o dia de tomarmos uma posição. É hoje, é amanhã, é hoje, é amanhã. Amanhã eu vou mudar isso, depois de amanhã eu vou mudar aquilo. E a verdade é que o tempo vai passando, os dias vão passando, e tem brechas na nossa vida que às vezes nós não vamos consertando. Nós vamos nos acostumando com elas. Até que acontece alguma coisa ruim. Até que, de fato, o inimigo vem e acha espaço para causar uma destruição. E é nessas situações que talvez tenhamos maior dificuldade de lidar com elas. Porque quando a pessoa ela comete erros, pecados, ela se afasta de Deus, ela começa a colocar outras coisas diante dos olhos dela. Observo que quando você encontra essa pessoa no mundo perdida,
e você anuncia o evangelho para ela pela primeira vez, é como se os olhos dela se abrissem e de fato ela se arrependesse de tudo que ela viveu e tivesse uma força muito grande em querer sair daquilo, porque ela não tinha conhecimento do mal que ela praticava. Mas quando a pessoa ela tem conhecimento e ela sabe que ela está permitindo que algumas coisas estejam andando desalinhadas na sua vida, isso gera um sentimento de desânimo, isso gera um sentimento de culpa, e a pessoa muitas vezes se entrega. Observe o profeta Jonas. Parece uma coisa simples. Jonas não estava vivendo em prostituição. Jonas não estava envolvido com pornografia. Jonas não tinha assassinado ninguém. Jonas não tinha roubado um banco. Jonas não era usuário de drogas. Deus só colocou diante dele uma missão e disse: eu quero que você faça a minha obra. Você foi separado e escolhido para um propósito, e o seu propósito é específico. Não adianta você tentar fazer outro, não adianta você querer fazer outra coisa. Você sabe o que Deus colocou na sua mão, você sabe para que Deus lhe chamou. E às vezes você está vivendo tempestade na sua vida, você está vivendo dificuldade na sua vida, você está vivendo temporal na sua vida. Tem pessoas que ainda estão vivendo isso com um barco apoitado no cais. O apóstolo Paulo anunciou quando ele estava indo para ser julgado em Roma: olha, essa viagem ela vai ser uma viagem de destruição, ainda dá tempo voltar, ainda dá tempo descer desse barco. Mas no caso de Jonas, não tinha mais o que fazer, porque o barco já estava em alto mar. E o desespero tomou conta da alma daquele homem de tal maneira. E é sobre isso que eu quero acordar você nessa noite. Que quando ele se sentiu angustiado e ele entendeu que ele estava fora da vontade de Deus, a única coisa que restou a ele foi se esconder e dormir, para aguardar agora as consequências finais da sua decisão errada. Tanto é que quando as pessoas questionam, ele mesmo dá a solução: me joguem na água, me lancem à morte, porque é a última coisa que me resta. Eu não sei a que nível de desespero muitas pessoas já chegaram nas suas lutas e nas suas batalhas. O que é importante nessa noite é que você entenda que não foi Deus que lhe levou até esse lugar, que não foi ninguém da igreja, que não foi pastor, que não foi líder, que não foi alguém usado por Satanás. Não, irmãos. Se alguma coisa chegou até você e lhe atingiu, é porque tinha uma brecha na sua vida, é porque houve alguma falha da sua parte. Só que Deus não está interessado em ficar expondo o seu pecado. Deus não está interessado em lhe humilhar. Deus não está interessado em lhe botar para baixo, porque isso quem faz com prazer é o inimigo. Deus está interessado em lhe chamar pelo seu nome, porque aquela nação, a Bíblia diz que ela chegou a fazer pior do que as nações que estavam antes, chegou a cometer pecados piores do que aquelas nações que Deus, quando deu a eles a terra, disse: eu quero que você destrua todo mundo, eu quero que você destrua adultos, destrua mulheres e até as crianças. Até as crianças. Crianças já presenciaram tantas cenas horríveis que a mente dela já foi contaminada. E se deixar essas crianças se desenvolverem, quando elas estiverem adultas, a perversão que elas já presenciaram vai contaminar vocês. Não poupe ninguém. E agora o povo de Deus, que tomou posse da terra não porque eles eram melhores, não porque eles eram mais fortes, mas simplesmente porque Deus estava dando a eles aquela terra.
quando ocuparam a terra e quando os seus celeiros ficaram abundantes, quando as coisas começaram a dar certo, quando eles começaram a prosperar, a primeira coisa que eles fizeram foi se voltar contra Deus, foi abandonar Deus, entender que eles não precisavam mais servir a Deus. Quem no começo do ano ia adivinhar a pandemia que ia acontecer durante esse ano? Quem podia prever o caos social que estava por vir? Irmãos, a Bíblia diz que vai ter tempos que as pessoas vão procurar a palavra de Deus, elas vão correr de um lado para o outro e não vão achar. Países comunistas, você vê os relatos dos missionários que viveram aquele tempo. Eles dizem que quando eles traficavam Bíblias, porque se pegassem ele com Bíblia na mão, eles seriam mortos, seriam executados. E quando eles chegavam em uma casa de alguém que era cristão, que entregava uma Bíblia, eles viam como aquelas pessoas choravam copiosamente, emocionados, por poder de novo ter acesso à palavra de Deus. E nós temos a nossa Bíblia na mão, liberdade para ler. Irmãos, e é uma luta para você conseguir ler um versículo, um capítulo da Bíblia todo dia. Você faz um propósito, eu vou ler a Bíblia toda em um ano. Na segunda você acorda e lê. Aí na terça você vai ler. Na quarta-feira é uma tribulação. Aí você já não consegue ler. Chega na quinta, quando você vai tentar ler a quinta, você lembra que tem que ler a quarta. E vai embolando. Aí daqui a pouco você desanima e deixa de mão. Nós temos que aproveitar, irmãos, as oportunidades que temos, porque a gente não sabe o que a gente vai enfrentar amanhã. Nós precisamos fortalecer a nossa fé, é exatamente antes do dia da batalha. Precisamos estar mergulhados em Deus e buscando um nível maior, porque a gente não sabe que tipo de inimigo a gente vai enfrentar amanhã. Somos crentes hoje, na condição que temos hoje, diante dos fatos que temos hoje, mas será que Deus não está querendo nos preparar para um tempo pior? Ou quem sabe esse tempo não é nosso, mas quem sabe nós precisamos já entrar em um outro nível, para que a próxima geração que vem, ela já seja melhor do que a nossa. Qual é o mundo que as nossas crianças vão enfrentar? Qual é o nível de oposição do inferno que a próxima igreja vai enfrentar? Nós não podemos deixar que uma geração se perca. Porque os crentes cheios do Espírito Santo, os crentes, meu irmão, cheios da força de Deus, os crentes que derrubaram os gigantes, quando entraram na terra, que experimentaram o fruto da terra, eles não tiveram tempo para ensinar seus filhos. Por que é que eles entraram na terra? Eles nem sabiam mais nada da Bíblia, nem de Deus e nem de ninguém. Se levantou uma geração que não tinha conhecimento de Deus. E a gente vive em um tempo em que as pessoas estão se sacrificando. A palavra é essa, sacrifício, para adquirir conhecimento humano. Tem gente, irmãos, que trabalha o dia todo, chega em casa e ainda vai fazer aula online, ainda vai fazer prova de faculdade online. Tem gente que sai do trabalho, nem toma café, pega um ônibus, pega uma Topic, pega um Uber e vai para uma faculdade e briga lá com o governo para conseguir um desconto, mas vai estudar para poder adquirir conhecimento humano. Quanta gente tem se sacrificado para conhecer a Deus? A gente quer que Deus venha e se revele a nós. A gente quer que Deus faça o trabalho todo. Estou aqui, Deus. Agora o Senhor aparece e resolve o problema. Mas a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes, quando tiverdes tempo. Quando me buscardes, quando estiveres de férias. Quando me buscardes porque tens folga. Não. É quando me buscardes de todo
Irmãos, a busca a Deus, ela tem que surgir primeiro no nosso coração. O povo estava agora levado cativo. As nações zombando do povo de Deus. As nações zombando do nome de Deus. Mas deixa eu lhe dizer um segredo nessa noite. Quando você olhar para você mesmo e não ver nada de bom mais em você, quando você olhar em você e você achar que você não é mais merecedor da graça de Deus, quando você entender, como entendeu um dia Jonas, que ele estava vivendo o castigo pela sua própria desobediência, há algo em Deus que faz ele não desistir de mim e de você. O amor pelo seu próprio nome. Que interessante. Se não houver mais nada de bom em mim, se não houver mais nada que eu possa dar a Deus, a Bíblia diz que por amor a si mesmo, Deus começa agora a prometer um futuro ao seu povo. Começa a trazer uma palavra de esperança para o seu povo. Quando o profeta estava escrevendo o livro de Lamentações, ele começou a ver a destruição do povo. Ele começou a ver o povo sendo vítima das suas próprias mazelas. Começou a ver o povo sendo vítima e vivendo as consequências dos seus próprios pecados. Pecados que Deus já tinha pedido que eles deixassem há tempos. E quando ele estava vivendo aquilo tudo, o coração dele começou a se angustiar. Até que ele trouxe agora a memória. O que lhe podia trazer? Esperança. E a principal causa dele poder ter esperança eram que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. É que Deus não desiste de mim, irmãos. Ele não desiste de você. Só você pode desistir dele. Só você pode abandonar ele. Porque enquanto você quiser alguma coisa com Deus, ele sempre vai estar fazendo alguma coisa e lutando para tentar lhe salvar. Esqueça essa história de que Deus lhe abandonou. Esqueça isso, irmãos. Você pode estar vivendo um dia de tempestade. Você pode estar vivendo um dia de luta. Você pode estar vivendo um dia de tribulação. Pode. Mas todas as vezes que você voltar a sua voz ao céu e clamar a Deus, sempre haverá esperança. Sempre haverá uma saída. Sempre haverá um socorro. Porque quando não havia mais nada pelo que invocar para salvar aquele povo, Deus diz, eu achei um motivo para buscar o meu povo. Eu achei uma razão para ir atrás de um povo que não presta, de um povo pecador, de um povo que virou as costas para mim, de um povo que está sofrendo as consequências do pecado e não se arrepende. De coisas que eu já tinha dito antes. Eu mandei os profetas e eles não ouviram. Agora estão no cativeiro. E nem assim eles se arrependem. Mas eu, no meio de tudo isso, ainda achei uma razão para buscar aquele povo. O amor pelo meu próprio nome. E aí, irmãos, Deus começa a fazer algumas promessas que servem para mim e para você. Ele diz, eu os tirarei de dentre as nações e ajuntarei no meio de todas as terras e o trarei de volta para a sua própria terra. Irmãos, isso aqui, a Bíblia fala que todas as vezes que Deus vai em busca do homem e que o homem se deixa ser encontrado por Deus e que o homem agora também deseja diante de si a presença de Deus e que volta a se conectar de novo com o Pai, a promessa de restituição daquilo que havia perdido, irmãos. Porque quem encontra Deus, encontra plenitude em todas as coisas. Tem muita gente malhando trigo no lagar. Tem muita gente fazendo, como se diz na linguagem popular, das tripas coração, para conseguir comer alguma coisa, para conseguir algum sucesso. Só que o problema é o inimigo. O problema são os midianitas.
São potestades espirituais que você não pode ver, são maldições hereditárias que acompanham a sua família, e que quando você dá um passo fora, irmãos, não é Deus que permite que o castigo venha, mas quando o inimigo ele acha uma brecha na sua vida, o inimigo não tem pena de ninguém não, irmãos. Ele vai fazer com que seu trabalho seja inútil, ele vai fazer com que você coma pão de dores. Não é culpa de Deus. Quem deu o passo fora foi você. O filho pródigo comeu comida de porco, não foi porque o pai quis. O pai não desejou aquilo para ele, mas foi porque ele tomou a decisão dele, de que ele não queria se submeter ao governo do pai. Porque o que ele queria praticar, o que ele queria fazer, não dava para ser feito dentro da casa do pai. E ele resolveu seguir o caminho dele, porque ele achava que a ideia dele era melhor do que a do pai. Ele achava que o estilo de vida que ele desejava para ele era melhor do que o plano do pai para ele. Que vida monótona, morar dentro dessa casa. Ele queria reggae, irmãos. Ele queria farra. A Bíblia diz que ele gastou o seu dinheiro dissolutamente, vivendo em orgias, em bebedeiras, em reggae. Não sei se tinha rocha naquele tempo, mas era uma tribulação. Não tinha não, né, Paulo? Paulo entende dessas coisas aí. Mas entenda, irmãos, que a coisa é séria. Esse tempo de pandemia afastou muita gente. Porque eram pessoas que nos tempos de paz, nos tempos em que a porta da igreja permaneceu aberta o tempo inteiro, negligenciavam a presença de Deus. Irmãos, não tome isso como ofensa, porque eu já lhe disse, a palavra de hoje é uma palavra de restauração, de promessas de Deus. Mas é verdade. Muitas vezes a gente estava dentro da igreja aqui, a porta da igreja é transparente. E quando o pastor está pregando daqui, a gente vê quem passa na rua. E a gente via muita gente da igreja passando pela rua, sempre ocupado com alguma coisa. Irmãos, foi temporário, mas teve uma hora que a porta da igreja se fechou. E não podia mais qualquer um entrar do jeito que queria e nem a hora que queria, como pode agora. A Bíblia diz que está Noé pregando. Rapaz, o fim vai vir. Deus disse que vai destruir. E o povo diz, esse velho é maluco, rapaz. Esse velho é doidão. Rapaz, Deus está mandando, e o povo estava vendo Noé se sacrificando. Estava vendo ele e seus filhos carregando pau. Eu já disse isso aqui umas 10 vezes, irmão, não tinha trator naquela época, não. Não tinha guindaste para levantar madeira, não. Sabe lá como é que a mão daquele homem ficou, cortando pau com um machado e carregando aquela história de madeira? Só ele e seus filhos e mais ninguém. Está o homem se sacrificando. Quem sabe está Noé ali cortando a madeira dele, dando o pau dele ali no sol quente, e chegava um zombador e dizia, para que isso aí, crente? Para que esse fanatismo todo, crente? Esse negócio de igreja todo dia, crente? Eu vou tomar uma Skol. Skol não, que agora não está na moda, é Heineken, né? Agora é. Vou tomar uma Heineken, aí vai lá. Fica aí, Noé, com seu machado. Irmãos, preste atenção. A Bíblia diz que quando o castigo de Deus chegou, Deus levantou Noé para pregar todos os dias, enquanto ele construía a arca. Mas quando o castigo chegou, a Bíblia diz que a porta da arca foi fechada por Deus. Será que quantas pessoas naquele dia não choraram na porta daquele barco? Quantas mães viram seus filhos morrendo afogados e ela não podia fazer nada? Porque negligenciou o tempo em que a palavra estava sendo pregada, irmãos. Tem muita gente indo para a igreja porque se acostumou com isso, porque virou uma rotina, mas as pessoas ficam achando, se eu não for para a igreja, Deus vai ficar zangado comigo. O problema não é você estar na igreja, o problema é você querer estar na presença de Deus. É você querer ter um encontro com Deus. Ah, pastor, então esse negócio de igreja está por fora. O senhor precisa ver o Pentecoste que é no meu quarto. Quando eu entro, eu sei, irmãos. Mas existem níveis de manifestação da presença de Deus. Existem níveis. Você tem o seu nível de intimidade com Deus que a igreja não vai poder substituir. Mas é na reunião da igreja
que a Bíblia diz que Deus, ele se manifesta de várias formas diferentes, através dos dons espirituais. E se na sua casa é o Pentecoste, venha com esse Pentecoste do seu quarto e manifeste, porque tem alguém dentro da igreja precisando também. Se não fosse assim, para que Deus teria criado a igreja? Qual é o sentido de se ter igreja? É porque é na reunião de 2 ou 3 que ali eu estarei presente. Tem muita gente, irmãos, que vai para o mundo porque se acostuma com a dimensão da graça de Deus. Se acostuma, a gente se acostuma, a gente se acostuma com as coisas dando certo, irmãos. O povo estava na terra, preste atenção que eu estou dizendo a primeira promessa. Deus disse, eu vou trazer vocês de volta para a sua terra, mas quando eu resgatar vocês, tem promessa de restituição, vocês vão voltar para a terra de vocês. Porque na terra de vocês, o que vocês plantam é seu. O que vocês colhem é seu, porque a terra é sua. O que é que o inimigo quer? O inimigo quer que você plante para não colher. E a gente se acostuma quando a gente está na nossa própria terra. A gente se acostuma, por exemplo, com a privacidade que a gente tem dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa a gente pega uma pessoa estranha e bote para morar com você. Algum parente seu, muda a rotina toda da sua casa. É só uma pessoa diferente entrar na sua casa, alguém que você não tem muita intimidade, que já muda, já causa um desconforto. Imagine agora você ser tirado da sua casa para morar em outra casa, com outras pessoas que você não conhece. E o pior, se tudo que você fizesse agora, você tivesse que dar parte a essas pessoas. As pessoas não conseguem ver, irmãos, a dimensão espiritual. Mas quando a gente está na presença de Deus, a presença de Deus é para nos abençoar. É para tudo que você fizer, Deus lhe ajudar e fazer prosperar. É como a palavra dele diz, é para que todas as coisas cooperem conjuntamente para o seu bem. E a gente começa a andar nessa dimensão e se acostuma. A terra é minha, eu faço dela o que eu quiser. A gente nunca entende que a gente pode perder a posse da terra. A gente nunca compreende que a gente pode perder o favor de Deus. A gente não compreende que a gente pode perder a bênção de Deus. O dia que o maná caiu do céu, e o povo viu o pão cair do céu, meu irmão, o povo, que negócio é esse aqui? Que maravilha é essa? Passou um tempo, eles chamaram o maná de Deus de comida miserável. Por quê? Porque se acostumaram com a dimensão. Irmão, já viu chover pão do céu? Você não plantou, você não colheu, você não trabalhou, você não fez nada. Deus está dando comida de graça, mas agora, Deus, eu acho que já dava para dar uma melhorada. Eu acho que esse negócio de pão todo dia, de maná todo dia, já está um saco, a gente cansou. Só que a pessoa não está vendo que ela está vivendo em um ambiente de morte. E que o maná é a única estrutura que está permitindo com que ela fique viva, sem que ela tenha que fazer sacrifício nenhum. A gente muitas vezes pede a Deus um emprego. Deus manda um emprego. E a gente começa a trabalhar. No primeiro mês que recebe o salário, tem gente que dá logo o salário todo na igreja. E é bênção. É você reconhecer que Deus, não é na igreja, não, irmão, eu me expressei errado. É você entregar a Deus, você pode entregar onde você quiser. Mas é a sua fé diante de Deus. É a sua fé diante de Deus. Tem gente que reconhece, aí começa a trabalhar. Depois de um ano, o emprego já não presta mais. Aquele salário já é um salário de fome. E na hora que precisa fazer ajudar alguém, tirar R$1 daquele dinheiro ali, parece que tem escorpião na mão para poder ferir a mão da pessoa. Aí a pessoa começa às vezes a se revoltar contra Deus. Ela não enxerga que o estado que ela estava antes de encontrar Deus ainda era muito pior do que o que ela está. E deixamos de ser gratos pelo que Deus tem feito. O povo estava na terra, eles estavam, antes de ir para a terra, estavam aonde? No Egito. Fazendo o que no Egito? Escravo de Faraó. O que ele produzia era dele? Não. Era tudo para Faraó. Aí Deus vai, tira eles e bota agora numa terra abençoada. Tudo que eles faziam prosperava.
Se acostumaram. E o que é que faltava agora? Agora um Deus só para adorar tá ruim. Vamos procurar mais deuses. Vamos fazer cultos a Baal. Vamos fazer cultos a Astarote, provocando a ira de Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, depois que o povo ainda foi levado cativo, Deus ainda tem promessa, irmãos. Eu vou restituir. Eu vou trazer vocês de volta para a sua terra. Eu não vou abandonar você. Por mais que você esteja em pecado, por mais que você esteja sofrendo o castigo da sua desobediência, por mais que você esteja sofrendo o castigo da sua negligência, mas eu vou estar com você. Eu vou lhe buscar. E se não tiver motivo nenhum em você, o motivo vai estar no meu próprio nome. Para que o meu nome seja honrado e engrandecido através da sua vida. E aí, o profeta Ezequiel começa a falar de tempos futuros, de forma profética. Ele começa a dizer: aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, e de todos os seus ídolos. Irmãos, o profeta Ezequiel estava aqui fazendo menção ao tempo em que nós vivemos, aonde compreendemos pela mensagem que foi pregada primeiro por João Batista, uma linguagem simbólica do batismo nas águas. Você que é crente, que já está na igreja há algum tempo, você precisa entender o que significa o batismo. Não é porque a água que você mergulhou é especial, não. É porque existem símbolos espirituais. E quando nós somos batizados nas águas, aquele é um símbolo da purificação dos nossos pecados. Não porque nós merecemos, mas porque Deus quis perdoar os nossos pecados. Temos hoje a possibilidade, irmão, você já pensou se ao cometer um pecado a gente não tivesse mais oportunidade de arrependimento? Se não houvesse mais chance? Mas Deus é tão misericordioso que Ele franqueia para nós, não só restituir aquilo que a gente perdeu, como também tratar das nossas deficiências, tratar dos nossos problemas. Mas tem gente que é teimoso, tem gente que quer sair do problema pelas suas próprias forças, quer sair do problema com as suas próprias mãos. Está vivendo tempos difíceis, tempos de infelicidade, tempos de angústia. E Deus dizendo: entenda que quem vai perdoar o seu pecado sou eu. Não é você que vai se sair sozinho disso. Você tem que vir até mim. Você tem que confessar o seu pecado diante de mim. Você tem que se arrepender do seu pecado. Porque sou eu quem vou purificar você de todas as suas impurezas. E aí ele faz mais uma promessa: e darei a vocês um coração novo, e porei, preste atenção agora, irmãos, um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Aqui ele está falando já da obra redentora de Cristo, que na sua morte na cruz liberou para toda a carne agora o Espírito Santo de Deus. Porque a natureza carnal, a natureza do homem, quando ele se afasta de Deus, ela vai caminhar para a morte, irmãos. Quando o homem está andando na carne, quando o homem está fraco espiritualmente, tudo o que ele deseja é o que a sua carne deseja. Mas quando o homem ele está junto com Deus, quando ele está andando no Espírito, ele vai começar a sentir prazer nas coisas do Espírito. Só que ele faz menção aqui exatamente dessa liberação do Espírito Santo, quando ele diz: eu colocarei um Espírito novo em vocês, o Espírito de Cristo em vocês. Vocês têm agora liberdade diante de Deus para poder se relacionar com o Espírito. E tem gente que vem para a igreja, irmãos, e ainda não entendeu isso. Acha que o culto é só você ouvir uma mensagem. Mas a promessa de Deus é que Ele colocaria em você um espírito novo. E você tem que tomar posse disso. Você tem que querer isso. Quando você entender que muitas vezes no seu espírito
não há essa renovação. Quando você entender que em você ainda está tendo traços do velho homem, que a sua velha natureza está querendo lhe dominar, você precisa, irmãos, correr mais diante de Deus. Porque olha agora o que é que ele vai dizer. Ele está falando do espírito novo. Falou de uma mudança do coração. Coração não é a bomba, não é o cara que está hipertenso e Deus vai dar um coração que está com a pressão normal. Não, irmãos. Coração na Bíblia fala do centro dos seus entendimentos, do centro das suas emoções. É você entender o coração como onde emana as suas decisões. Esse é o coração do homem. Ele diz que vai colocar um coração novo no homem. Ele diz: eu porei o meu espírito em vocês e os levarei. Olha quem está falando que vai fazer, é Deus. E os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. É Deus falando. Eu vou fazer. Sou eu que vou fazer. Mas para que isso aconteça, para que você obedeça fielmente às minhas leis, você precisa receber um espírito novo, um coração novo. A mente carnal, o coração carnal do homem, o coração de pedra, é o coração morto de Adão. É um coração que se inclina para as más obras, para a morte. E não adianta, irmãos, ficar brigando contra o pecado. Não adianta você se esforçar por autodeterminação contra o pecado, porque você não vai resolver o problema. É como se você tivesse um trator vindo em sua direção e você tivesse com a sua mão tentando destruir o trator. Você tem que entender quem está dirigindo o trator, porque se você tirar quem está no comando do trator, o trator para. O pecado é como essa máquina de destruição, que ela se aponta contra você. Mas você tem que entender que por toda a estrutura de pecado, por trás dela existe um espírito. E que a nossa luta ela não é contra carne e nem contra o sangue, mas são contra esses dominadores e potestades do mundo do espírito. E quando você entende isso, e quando você ataca o problema no lugar certo, como é que eu resolvo isso, pastor? Só tem um jeito: se enchendo do Espírito de Deus. E como é que eu me encho do Espírito de Deus, pastor? Através da palavra de Deus, através da oração, através da busca, da sua busca pessoal, da nossa busca em conjunto. E é exatamente isso que nós estamos fazendo, porque compreendemos que toda essa profecia de Ezequiel, a promessa de restituição, a promessa de libertação, a promessa de purificação, a promessa de perdão de pecados, a promessa de batismo no Espírito Santo, a promessa de novo entendimento, tudo isso só foi possível com a morte de Jesus ali na cruz. E é por isso que o Espírito dele, o corpo dele ressurreto, foi transformado e foi para o Pai. Mas ele disse: eu não vos deixareis órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou deixar com vocês o meu Espírito. O meu Espírito vai estar presente com vocês. E todas as vezes que vocês se reunirem, exatamente como nós estamos reunidos aqui, essas promessas aqui, elas têm que se cumprir. Só tem um detalhe sobre esse Espírito, irmãos. E eu tenho insistido sobre esse ponto. Esse Espírito ele não invade o corpo de ninguém. Você vai ver pessoas possuídas por espíritos imundos contra a sua vontade. Mas o Espírito de Deus não. O Espírito de Deus, você precisa querer andar com ele. Você precisa permitir que ele entre no seu coração. Você precisa querer que ele habite em você, que ele direcione a sua vida. Você precisa desejar isso, irmãos. E isso é o que vai mudar. E isso é o que vai fazer a sua vida tomar caminhos distintos. É exatamente isso. É quando você estiver cheio do Espírito de Deus. É quando você estiver, como ele diz aqui, possuídos por um novo Espírito. Possuídos por um novo Espírito. O Espírito de Deus.
é que você vai conseguir obedecer fielmente às palavras de Deus. Você nunca vai ver na Bíblia nenhum homem que fez alguma coisa sobrenatural ou extraordinária, se ele não tivesse primeiro cheio do Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente vai se esquecendo dessas promessas, a gente vai se esquecendo dessas realidades. E é por isso que Deus vem para nos lembrar, para nos recordar e para nos dizer do que é que realmente importa no meio da sua igreja. Nós não estamos de um tempo buscando apenas as coisas materiais desse mundo. Nós não estamos na presença de Deus apenas para nos sentir bem, mas precisamos compreender o mundo espiritual como de fato ele é. E precisamos entender que se essa presença não estiver conosco, nós estamos agora suscetíveis a cumprir os maus desejos do nosso próprio coração, a dar vazão à preguiça. Preguiça é pecado, irmãos. A negligência, a omissão. Tem gente que não consegue buscar a Deus porque não consegue ter disciplina, porque não consegue dominar a sua carne, não consegue ter domínio próprio. Não consegue, vai fazer um jejum, desmaia. Vai ler a Bíblia, dorme por cima da Bíblia. Vai orar, capota por cima do celular, por cima da cama. Porque ainda não entendeu, irmãos. Os olhos dessa pessoa ainda não foi abertos para que ela compreenda a dimensão espiritual das coisas. O que é a realidade do mundo do Espírito. É porque a gente sempre acha que a gente vai cometer um erro aqui, vai atravessar a rua, o carro vai atropelar a gente, porque Satanás quer dizer. Não é assim que funciona não, irmãos. Às vezes Satanás vai deixando as coisas acontecerem. Vai deixando você ir. Deixa você sair de casa. Deixa você ir para bem longe. Deixa você começar a fazer a festa. Aí depois que você acha que está tudo bem, aí a Bíblia diz, sobre aquela cidade agora veio uma grande fome. E aí ele gastou tudo que tinha. Só que agora ele já estava longe de casa. Ele não estava perto do pai. E aí para poder comer, teve que ir tomar conta de porco. Às vezes o diabo lhe dá corda. Vai, pode ir. Está vendo? Deus disse que se comesse morria, está vendo que não morre? Vai mais um pouquinho. Faz mais um pouquinho. E a gente não entende. A gente acha, poxa, Deus está zangado comigo. Deus está chateado comigo. Como é que eu vou voltar para a igreja? Com que cara eu vou olhar os irmãos? Só que a palavra de Deus nessa noite é que Ele quer restauração. Ele quer lhe dar forças. Ele quer lhe reavivar. Quer lhe dar um espírito novo. Ele quer perdoar os seus pecados. Quer lhe reerguer. Quer devolver tudo que o inimigo roubou de você. Eu não sei durante esse tempo de pandemia quantas pessoas não conseguiram resistir e permanecer de pé. Não sei, irmãos. Não sei. Mas uma coisa eu sei, que independente do que aconteceu, independente do que você viveu nesse período, independente do que aconteceu na sua casa, independente do que aconteceu na sua família, independente de que caminho você trilhou, o que Deus tem para você são palavras de esperança. Porque por mais que aquele povo estivesse vivendo e experimentando as consequências de suas decisões erradas, Deus não mandou o profeta Ezequiel para terminar de matar. Não mandou o profeta Ezequiel para passar na cara deles o pecado deles. Mas mandou o profeta para anunciar que ele, ainda que não achasse nenhum motivo naquele povo, por eles mesmos, para restaurar a sorte deles, e pelo amor do seu próprio nome, ele se levantaria para resgatar aquele povo. E hoje nós estamos aqui reunidos diante da mesa do Senhor. E eu tenho certeza que há algo da parte de Deus para ser liberado aqui nessa igreja nessa noite. Talvez você pode pensar, mas pastor, essa palavra para mim está tranquila, porque eu tive aqui durante todos os dias da pandemia. Eu estou bem. Mas quem sabe Deus não quer exatamente lhe levantar
para procurar alguém que você não viu aqui hoje nessa noite. Quem sabe Deus não quer lhe usar para você mandar mensagem para uma pessoa, perguntar como essa pessoa está. Porque tem gente que está perdida e ainda não se deu conta, irmãos. Tem gente que está achando que ainda está tudo bem. A Bíblia diz que Sansão estava dormindo no colo de Dalila. Ela já tinha cortado o cabelo dele. O Espírito Santo já tinha saído dele. Mas ele ainda não havia se dado conta. Ele só se deu conta quando os filisteus vieram sobre ele. Aí ele disse: não, esse problema aqui com esse pecado eu já tive várias vezes. Agora eu vou resolver como eu resolvi das outras. Eu já me envolvi nesse problema um bocado de vez. Não é a primeira não. Já me amarraram, já tentaram me carregar. Esse negócio aqui, meu irmão. Aí, vou sair igual das outras vezes. Na hora, a mão travou. Mas não já tinha saído antes? Já. Não já tinha se libertado? Já. Mas dessa vez foi diferente. Porque dessa vez ele estava sozinho. O Espírito Santo de Deus já tinha deixado ele. Só descobriu quando o problema chegou. Vamos orar, irmãos, nessa noite. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia da sua igreja. Que Ele possa trazer um espírito novo sobre as nossas vidas. Possa nos encher cada vez mais. Possa nos levar a níveis ainda mais profundos. Nos dar revelações ainda maiores. Porque a gente não sabe contra o que a gente vai ter que lutar daqui para frente. A gente não sabe qual vai ser o próximo problema. A gente não sabe qual vai ser a próxima situação que vem contra a igreja. Foi um ataque tão terrível que você via todo mundo indo para o mercado, todo mundo indo para trabalho. O coronavírus só estava dentro da igreja. O único lugar que não podia ir era a igreja, porque o vírus estava dentro da igreja. A rua socada de gente. No ônibus não tinha coronavírus de jeito nenhum, porque o ônibus não parou de rodar. Metrô também não parou de funcionar, porque também coronavírus não sabe pegar metrô. Mas a igreja, irmãos, a igreja, para a gente se manter aqui de pé nos primeiros meses, a gente fez culto aqui com 13 pessoas. O Mad Clay sabe disso, que ela tem a anotação dos cultos com 13 pessoas, mas fizemos. Obedecemos ao que o governo pediu, botamos termômetro e negócio de álcool gel na cara e na mão e lavando tudo aí. Mas aconteceu. E a gente não deixou de orar pela vida da igreja. A gente não deixou de orar pelas pessoas que estão lá fora. E essa noite é a noite da comunhão. É a noite que nós retornamos para relembrarmos qual é o propósito de nós estarmos aqui. O porquê que nós estamos aqui nessa noite. Porque nós temos uma identidade. Nós temos, irmãos, um Senhor. Nós servimos a Deus. Só que a Bíblia diz que temos que adorar a Deus em espírito e verdade. Porque Deus é espírito. E para você adorar a Deus em espírito, você precisa estar em comunhão com o Espírito dele. Nós vamos dar início à celebração da nossa ceia. Eu queria que você ficasse de pé.